Queridos, boa noite, ou bom dia, né? Vai depender do horário que você vê esse vídeo. Eu tô gravando ele 4h30 da manhã aqui do trabalho. Eu quero explicar uma coisa para vocês entenderem de fisiologia humana, anatomia e biomecânica. E dizer que nem tudo que vocês escutam de eu falar aqui é desculpa, tá? Parte que provém de mim é teimosia de eu querer atingir um shape de atleta. E eu vou explicar para vocês por quê. Quem tem um pingo de noção vai ver o vídeo inteiro e vai entender. E não vai fazer igual um babaca fez no último vídeo, que não viu o vídeo inteiro e saiu comentando. E teve até um comentário de um outro garoto aqui que perguntou se ele tinha visto o vídeo inteiro. Eu vou dar para vocês listar alguns exemplos do porquê eu tenho tanta dificuldade de atingir um shape legal, tá? Muitas pessoas acham que é genético, muitas pessoas acham que é relaxo, muitas pessoas acham que eu mudo de opinião muito rápido. E eu mudo porque eu tento, cara. Eu quero tentar vencer essa barreira. Mas quanto mais eu estudo o meu corpo, mais eu percebo que fica quase impossível para mim atingir um shape excepcional. E eu vou explicar o porquê. Primeiro de tudo, eu vou entrar naquele assunto de novo da tipagem de fibra muscular. Eu tenho uma certa predominância de fibras de contração lenta em quase todo o meu tronco. Lugares que eu não tenho predominância de fibra de contração lenta: trapézio, coxas e panturrilha. Tá, miolo de costa, provavelmente dito, coxas e panturrilha. São locais que eu praticamente quase não treino e desenvolve bem. Se eu treinasse, seriam muito bem desenvolvidas, tá? Locais que eu tenho certeza que eu tenho predominância de fibras de contração lenta, mas eu ainda consegui modificar com o treino: peitoral, um pouco de posterior e ombros, tá? Problema disso, locais que eu tenho exatamente certeza que a grande maioria são fibras de contração lenta, porque são grupos musculares que menos aparentam ganhos em volume, em medidas durante um ciclo: braços, antebraço, tá? E que mais? Que eu mais tenho, na verdade, é no braço e latíssimo do dorso, tá bom? Esses locais aqui são locais que eu tenho muita predominância de fibra de contração lenta. Como eu já expliquei, fibra de contração lenta não acumula glicogênio, acumula 3 vezes menos glicogênio do que uma fibra de contração rápida. E fibra de contração lenta tende a não desenvolver muita força. Por quê? Porque não consegue gerar muita ATP. Tá. Entenderam isso? Beleza. Agora eu vou citar outro exemplo. Um dos motivos pelo qual eu não fico com um shape legal: a minha cintura escapular é larga. Para quem não sabe, muitos de vocês aí que estão me vendo e tem um shape bem mais bacana do que o meu, devem ter aí uma média aí de 110, 112 de caixa torácica aí. Eu tenho 120, cara, em off. Agora, não, em off não. Em off eu tenho 122, agora eu devo estar com 118. E você acha que 118 de caixa torácica é uma caixa pequena para o volume que eu aparento? Não, é porque a minha cintura escapular daqui até aqui é larga. E como eu falei, preencher isso tudo de massa magra é difícil, é muita massa magra que tem que ser ganhada. Então já entra um pequeno porém. Às vezes você perto de mim, eu tenho mais medidas que você, só que você aparenta ser mais grande. Por quê? Porque você aparenta mais densidade muscular. Por quê? Porque a sua musculatura é encurtada. Quanto mais encurtada, mais ela fica aparentando densidade. É igual o peitoral. Se você encurtar o peitoral, ele vai aparentar mais denso.
Então, sem cortar o bíceps, ele vai aparentar mais denso. Então é assim que funciona a anatomia, porra. Outra coisa, além de tudo, o meu peitoral é largo daqui aqui, ó. O meu peitoral termina aqui. Por quê? Porque eu tenho o tronco alongado. E então a musculatura, além de ser preenchida de cima para baixo, ela tem que ser preenchida de um lado para o outro, porque os feixes da musculatura do peitoral são desse jeito. Eu também tenho que preencher isso de cima para baixo. Então isso também gera uma dificuldade de preenchimento de volume muscular. Tanto que o meu peitoral de lado é muito melhor do que de frente. Outro detalhe, os meus braços são alongados. Quantas vezes eu já mostrei aqui para vocês que eu tenho braços alongados? Eu vou mostrar de novo para os cabeçudos de plantão. Olha o comprimento do meu braço. Você acha que é fácil botar volume num braço desse comprimento? Tá 44. E eu tô desidratado, tá? Eu tô depletado e tô em cut, tá bom? E tá 44. Agora vem um outro detalhe. Vamos falar se eu fosse querer ser atleta. Eu já ia ter uma certa desvantagem, justamente por eu não ter essa, por eu ter essa estrutura óssea fora do padrão, tá? Eu tenho estrutura óssea de um jogador de basquete, não de um bodybuilder. Eu tenho membros alongados, tronco alongado. Então isso gera uma dificuldade em ganho de volume muscular. A bike, mas Phil Heath era jogador de basquete, não é à toa que ele deu certo como fisiculturista, né? Porque nos Estados Unidos todo mundo joga basquete, tá? E o Phil Heath é baixo, ele jamais seria um jogador de NBA. Outra coisa, eu tenho uma grande dificuldade em relação ao estômago. Eu tenho um estômago pequeno, cara. Ou seja, no meu off eu tive que tomar enzima digestiva para eu conseguir comer a quantidade de comida que eu precisava para me gerar ganho de peso. Eu comia bastante e não era uma quantidade exacerbada de comida. Eu só comia bastante, o que era preciso. Só que eu fiquei com o estômago dilatado pra caralho. E agora, mesmo em cutting, sinal de que ainda tô, mesmo em cutting, eu ainda tô com o estômago meio dilatado. Vocês podem ver que ele tá meio pra frente, ó. Tá vendo? Isso aqui é estômago dilatado. E o abdômen todo aparecendo. Outra coisa, água dilata meu estômago mais ainda. Como eu tenho um estômago pequeno, eu tenho que tomar pelo meu peso pelo menos de 3,5 a 4 garrafinhas dessa por dia. Hoje eu estou tomando a terceira. Cara, o meu estômago já dilatou de novo. E você sabe que hoje ainda eu fiz 3 refeições, cara. Entendeu? Foram 600 gramas de carne moída. Foram aí um prato de salada, 150 gramas de peito de peru, 3 bananas, que é o que eu comi de carbo. Comi um moussezinho de morango no pós-treino, que deve ter dado mais ou menos umas 100 gramas de mousse, tá? Que hoje eu consegui fazer um treino legal de peitoral. E eu me dou o luxo de colocar assim, isso, até porque eu tô tomando hormônio de tireoide. E cara, água é difícil de eu tomar. Você imagina para mim tomar 10 litros de água numa hiperidratação para um campeonato. Então eu venho aqui pedir humildemente aos senhores que vêm aqui deixar esses posts aqui, esses comentários idiotas, que analisem todo o contexto antes de falar bobagem, antes de falar que mas eu tenho um shape melhor que o seu. Ser melhor não significa ser maior. Eu peso 90 quilos em cut, cara. E eu tenho 1,77 de altura. O problema é, eu devo estar aí com os meus 9% de gordura, 9% mais ou menos. O problema é que como as minhas origens e inserções musculares são alongadas,
Eu não tenho densidade muscular suficiente ainda para me subir num palco. Se eu tivesse uma cintura escapular mais estreita, um tronco mais estreito e uns braços mais encurtados, você pode ter certeza, cara, que eu estava disputando um campeonato. Pelo menos na categoria clássico. Tanto que todo mundo olha a minha panturrilha e fica impressionado com a minha panturrilha. Só que eu tenho a perna encurtada. Por isso que eu parento ser alto, mas na verdade eu não sou. Porque eu sou alto da cintura para cima. E da cintura para baixo eu sou encurtado. Mais um fator determinante que também tiraria ponto. Porque a proporção entre membro superior e inferior ficaria prejudicada. Então, preste atenção no conceito geral. Não é questão de que eu não vou conseguir nunca chegar num shape bacana, mas vai demorar mais, cara. Ou senão eu nunca vou chegar. Entendeu? Eu tenho que ter pelo menos, eu vou falar pra vocês em matéria de medidas, tá? Me comparando com um cara de 1,90 m, eu teria que ter mais ou menos uns 128 de caixa torácica, tá? Ou seja, eu teria que ganhar mais uns 4 centímetros de latíssimo de dorso, mais uns 4 de peitoral. Eu teria que ter 48 de braço seco. Ou seja, eu teria que ganhar mais 4 centímetros de braço. Isso para ficar proporcional e denso na parte de cima. E ainda assim eu ficaria desproporcional na parte de baixo. Outra coisa, para mim fazer isso eu teria que comer muito. E não é questão de tomar muito. Às vezes, se eu tivesse aí utilizando um GH, tendo hiperplasia, multiplicando fibra, eu conseguiria ter essas medidas, tá? Só que eu teria que comer muito. E aí é onde entra o lance do meu estômago. Eu sempre seria aquele cara, aquele fisiculturista com barriga de grávido. Por quê? Porque o meu estômago é curto. O meu estômago é curto. Ele é encurtado. E esse negócio de dilatação estomacal, cara, isso você dilata seu estômago, mas isso aparenta também do lado de fora. Ou você acha que você dilata seu estômago para você conseguir colocar mais comida e você só tem essa dilatação pelo lado de dentro, isso não se reflete do lado de fora e não fica feio? Quantos men's physiques você vê aí fazendo aquela brincadeirinha de ficar com a barriga estufada aqui, ó, bater e contrair? Quantos? Você acha bonito isso? Eu não acho. Eu acho melhor ter uma quantidade comer uma quantidade de comida e ter a barriga reta, do que quando na hora que eu relaxar eu ficar com a barriga estufada. E tem muito menos physique aí que é assim. E às vezes você acha que o cara tá desse jeito porque ele tá com acromegalia, que ele tá tomando insulina e não sei o que, e não. O cara simplesmente tem o estômago curto e tá comendo demais, cara. Hoje o padrão menos physique aí de um profissional é um padrão aí que era bodybuilder na década de 70, começo de 80. Então, você já pensou tomar 10 litros de água desse por dia? O jeito que o meu estômago vai chegar no campeonato? E ainda tendo que fazer um carb up depois? Vocês acham mesmo que vale a pena bater numa tecla aonde não se consegue pelo menos uma estética que seja favorável? Vocês acham mesmo que isso é falta de conhecimento, não ter um shape bacana? Nem todo mundo nasceu para ser atleta, cara. Eu vou dar exemplos para vocês. O Adam Abbas é um cara que é um excelente coach. Tá com os melhores atletas que tem no Brasil. Hoje ele tá na Dragon. Eu aprendi muita coisa com ele. E eu não acho o shape dele da hora. Ele em campeonato ele fica fino. Ele tem um peitoral e dorsal legal. Entendeu? Mas não fica bacana. Bruno Pina é um baita de um coach. Eu acho o shape dele horrível, velho. É bem estilo do meu. Ele só é um pouco maior. Ele só é maior que eu. O que ele tem mais que eu ainda, que eu percebo também, é costas. Mas, cara, eu acho o shape dele horrível para campeonato.
não tem a estrutura, a genética de inserção e origem muscular para ser campeão, para pegar colocações boas. Não tem. Halush tem braço e perna, mais nada. Não tem dorsal, não tem peito, não tem ombro. Então, cara, se você vê os maiores coaches que tem aí hoje no país, que trabalham com atletas, não tem corpo bacana. Muito pelo contrário. Às vezes os caras partiram para a área de coach justamente porque não conseguiram ser atletas. Vocês estão entendendo? E constrói grandes atletas. Então, tenha um pouco de coerência antes de ficar julgando uma pessoa. Por exemplo, teve cara aí que fica falando que cada dia é uma novelinha, cada dia eu tenho uma opinião diferente. Eu sou instável, até para falar eu sou prolixo, eu começo num assunto, vou para outro, volto para outro, eu sou instável mesmo. Isso é um problema meu. Só que eu sou instável porque eu fico teimando nisso. Agora que eu acho um objetivo para mim maior do que ter um shape bacana e provar que eu consigo isso, porque eu já percebi que isso não vai ser possível, pelo menos não em anos, eu vou correr atrás de outros objetivos. Cara, eu fiquei 4 anos tentando focar no meu shape nesse canal. Eu evoluí muito. Com esse percentual de gordura que eu estou hoje, em 2016 eu estava com 82 quilos. Hoje eu estou com 90, 91. Então, quer dizer, teve uma ótima evolução. Mas ainda assim, não é uma evolução suficiente para falar, não, ele tem um shape da hora, top. E sinceridade, eu acho que nunca vai ser, pelo menos não do jeito que eu queria. Aqueles músculos arredondados, braço arredondado, peitoral cheio, não vai ficar legal. Por que não vai ficar legal? Justamente por causa do que eu acabei de dizer, origem e inserção muscular. Então, é uma dica que eu dou de ouro para você. Você tem que analisar 2 coisas antes de entrar na musculação para querer investir muito tempo e dinheiro da sua vida nisso. Porque o tempo passa e as vontades mudam, tá? Você tem que analisar primeiro. Se você treinou natural durante um tempo e fez tudo correto e teve um bom resultado, você vai ter um excelente resultado hormonizado. Vide Caio Botura. Se você é um cara que não tem origens e inserções musculares bonitas e proporcionais, se você é um cara estriado, alongado, por exemplo, igual eu, cara, você vai ter que ralar muito, você vai ter que comer muito, você vai precisar construir mais fibra em cima de fibra. Isso vai dinheiro, porque é com GH ou peptídeo, entendeu? Porque senão, você sempre vai ser um cara inchadinho. Nunca vai ter densidade. Ou você vai ter com 10, 15 anos de treino. Tem gente que chega lá com menos. Tem gente que chega lá com 5 anos de treino. Por quê? Porque além do cara ter uma predominância de fibras de contração rápida, o cara tem origens e inserções musculares encurtadas. Então aí é fácil. Eu tenho um amigo meu, tá? Eu vou deixar uma foto dele no meu Instagram, no meu story. Então você que vê esse vídeo, vai lá no meu Instagram, @luisbike, e vê a foto no story. Ele chama Everson Lee, tá? Ele tem, o ano passado, ele tinha o mesmo peso que eu e as mesmas medidas. Olha o shape do cara, o mesmo percentual de gordura que eu tava quando eu tava na praia. Olha o shape do cara. Ele ganhou um campeonato em São Paulo lá, Miss Garoto Fitness, acho que foi. Sai desse vídeo, entra no meu Instagram, vai estar a descrição aqui, e vai lá e olha o shape do cara. Mas você vai ver que ele tem o tronco proporcional às pernas, ele tem o tronco encurtado, a cintura escapular encurtada, então o peitoral dele salta mais para frente, entendeu? Faz isso você testa em casa. Fica com o peitoral normal, reto, e contrai o teu peitoral para você ver se o seu peitoral não vai saltar mais para frente. Pega o seu braço alongado e contrai o seu bíceps
para ver se o seu bíceps não vai ficar mais cheio aqui, ó, nessa região. E depois você alonga ele. Faz o teste em casa. Você vai ver que eu não estou falando bobagem. Eu estou falando para você que é leigo mesmo, que fica aí postando comentário à toa. Faça esse teste em casa. E sai desse vídeo e vai lá, olha a foto do Everson Lee, tá? E depois vem aqui e comenta. Ele tinha, na mesma época, nós estávamos com o mesmo peso, as mesmas medidas, inclusive de caixa torácica, ele era menor do que eu tinha os meus 117, ele tinha 113, 115 por aí. A única coisa que eu acho que ele tinha maior do que eu era a perna, porque ele treinava a perna bem pesada, e eu nunca liguei muito para a perna, porque eu achava que a minha perna já era proporcional à minha densidade de perna, para a minha densidade de tronco. Entendam que eu nunca ligo para volume, eu ligo para densidade. E ele tinha os mesmos 43 de braço seco que eu. Então vão lá, @LuizInstagram, e vê o story que eu deixei lá. E aí vocês comentam aqui se eu estou errado. Beleza? E por favor, deixem perguntas aqui, que eu quero voltar com os vídeos de perguntas e respostas. Beleza? Agradeço a compreensão e vocês terem visto o vídeo até aqui. Os que viram, né? Porque tem uns que chegam, assistem 2 minutos de vídeo e já vem comentar bobagem. É lamentável. Contato da Real Pharma está na descrição também. E contato da minha consultoria também na descrição. Abraço.